De 4 a 6 de junho, Gramado será a capital brasileira da inovação. É o Gramado Summit, o maior evento de inovação do Brasil, feito por um gramadense. Marcos Rossi, seja bem-vindo. Obrigado, Miron. Que honra estar aqui conversando contigo. Muito feliz de estar falando sobre Gramado Summit 2025. Quais são as novidades? Claro, são muitas, mas a gente já teve o Gramado Summit da inteligência artificial. Este Gramado Summit vai ser por que lado? Eu acho que esse ano a gente vai abordar muito a ideia da divergência. A Gramado Summit se estrutura todo ano com conteúdo diferenciado, a gente tem mais de 7 palcos de conteúdo, a gente vai por todas as frentes, mas eu acho que existe um consenso no sentido de que a construção de um futuro nada mais é do que a divergência de ideias. Então, do mesmo jeito que a gente vai ter a arena principal, que tu conhece muito bem, com 4.000 pessoas sentadas ouvindo nomes incríveis, representantes de empresas muito grandes, a gente tem um palco chamado Divergência, onde a gente coloca essas mesmas pessoas, mas com ideias diferentes sobre o mesmo conteúdo para discutir durante horas e horas a construção de um futuro que a gente ainda não conhece. É o que está faltando para o Brasil nos últimos tempos, né? Uma polarização meia complicada, eu diria. Eu acho, Miron, que a gente em algum momento esqueceu a importância de divergir. E recentemente, um dos curadores da Gramado Summit, o Luiz Candreva, muito amigo meu, me comentou: é importante a gente discutir ideias e não pessoas. E a partir disso, a gente entende que se a gente discutir ideias e a gente chegar num senso comum, a gente constrói aquilo que é o futuro, que nada mais é do que tentar entender como vai ser a nossa vida daqui 5, 10, 15 anos. Eu conversei essa semana com 2 empresas, uma da hotelaria e outra incorporadora, falando da Gramado Summit. Não, nós já temos estandes lá. Veja como não é só coisa de startup, como alguns imaginam. Eu estou muito feliz. É o primeiro ano assim que a gente deixa de ser um evento de startup, a gente mantém a nossa essência, mas para qualquer pessoa que circular durante os 3 dias de Gramado Summit, fica muito nítida a sensação de que virou uma feira de negócios sobre toda e qualquer empresa que quer se posicionar num mundo que muda todos os dias cada vez mais rápido. E uma das coisas que tem sido o meu papel enquanto empreendedor, enquanto líder à frente da Gramado Summit, é fazer com que essa plataforma consiga pegar um país como o Brasil, que tem 220 milhões de pessoas e a maior parte da economia é feita de micro e pequenos empreendedores, que esse pequeno empreendedor entenda que tão importante quanto uma Magalu ser inovadora é o dono de uma feirinha, é o dono de uma loja. Então, eu acho que a gente tenta, de uma forma muito interessante, democratizar o conteúdo de inovação. E o pequeno também, hoje, já entra em marketplace e pode subir de patamar rapidamente. E eu acho interessante também a Magalu, pela primeira vez, vem como patrocinador principal. Ela na verdade, está assinando toda a Gramado Summit. Então, onde aparece a logo da Gramado Summit, aparece a Magalu Cloud. E é muito interessante, assim, Miron. Para mim, enquanto pessoa, é um marco histórico conseguir receber a confiança de uma empresa tão relevante, a maior varejista que a gente tem no Brasil, mas principalmente ela trazendo o braço de transformação da Magalu, porque hoje a Magalu, além de ser uma varejista, ela também é uma provedora de soluções tecnológicas para micro e pequenos empreendedores. E além disso, eu acho que é o primeiro evento que consegue trazer todo o alto escalão da Magalu para os 3 dias de Gramado Summit. Então a gente tem uma das primeiras palestras, é a Luísa Helena Trajano, mas a gente tem o vice-presidente de tecnologia, tem toda a equipe técnica da Magalu presente os 3 dias de evento. Eu também acho que vale uma menção muito legal, que é a nossa, digamos assim, aquisição mais recente, a Lojas Renner. A Lojas Renner vai estar aqui com a gente, o Fábio Fati, que é o presidente da Lojas Renner, também vai se fazer presente no evento. Qual é a estrela entre palestrante do Gramado Summit deste ano? Tem muitos, tem muitos. É claro que existe sempre um palestrante sob a ótica de um visitante em destaque. Mas o que eu diria que é o mais popular talvez seria o Rodrigo Faro. Ele vai estar no 3º dia de Gramado Summit na sexta-feira. Mas eu acho que o que é muito interessante, Miron, é o mix que a gente se dá a liberdade poética de criar, no sentido de que, sim, existe uma palestra técnica, existe alguém da área de tecnologia falando sobre transformação, trazendo um conteúdo um pouco mais, vamos colocar aí, profissional sobre um tema. Mas a gente também acha que tão importante quanto é a gente pegar essas figuras que são muito emblemáticas, como é o caso do Rodrigo Faro, como do Naldo Beni, para que eles falem sobre a transformação. E no ano passado, quando a Flávia Alessandra
atriz da Globo, participou da Gramado Summit, eu fiquei muito, muito encantado pela fala dela, porque a ideia foi transformação a partir dos 50 anos. E se a gente parar para analisar, a gente sabe que os 50 hoje é metade de uma vida, ainda tem outra metade pela frente, o mundo que muda o tempo inteiro. Então, quem vem da área da comunicação, da área da televisão, como é a área dela, a partir dos 50 tem que se reinventar. Então, esse tipo de bate-papo eu acho que agrega muito na Gramado Summit, e ao mesmo tempo eu me sinto, eu falava hoje mais cedo, numa posição muito interessante, porque a gente volta a trazer celebridades para Gramado, sem necessariamente estar no festival de cinema, né? Então acho que a Gramado Summit cada vez mais vai ter esse papel de trazer mais e mais celebridades para Gramado. Há 2 anos a gente entrevistou o Rafael Cortez, o ator, e ele deu um depoimento sobre Gramado, assim, o mais lindo que eu já vi. E tá nos short vídeos da Gramado TV no YouTube. E eu fiquei impressionado. O depoimento mais lindo sobre Gramado foi do Rafael Cortez. Ele é nosso mestre de cerimônias, de novo vai estar aqui com a gente, é um querido amigo. E Miron, eu sou um cara apaixonado por Gramado. Eu amo, acho que não existe cidade no mundo que faça o que a gente faz. E por isso que o fato de eu acreditar tanto na cidade, que o nome da minha empresa carrega o nome da cidade, mas é o fato da responsabilidade que a gente tem de fazer com que Gramado agora comece a olhar para o futuro, porque tem uma coisa que a gente ainda não faz, que é entender quais são os próximos 20, 30 anos da cidade. A gente vem de uma cidade empreendedora, bom, sabe melhor do que eu, que passamos pela era da malha, pela era do chocolate, pela era do móvel, nos estabelecemos no turismo, mas eu acho que além do turismo, a gente também pode criar essa outra matriz econômica, que é fazer com que essas empresas, como o Google, como a Magalu Cloud, eles possam olhar Gramado e tentar trazer os seus negócios para cá. Porque, curiosamente, é uma cidade de 40 mil habitantes que tem um potencial de 8 milhões de pessoas no ano. Então, e se essas empresas utilizassem os seus lançamentos para começar por Gramado, sendo que é uma cidade que funciona muito melhor e ela é mais controlada? Então, eu acho que a Gramado Summit ela começa a desenhar, conforme a gente vai se tornando maior, essa ideia. A gente planta essa ideia na comunidade que Gramado pode ser a Serra do Silício. Outro dia eu falei para um grande empresário, perguntei para ele onde ele estava investindo e ele falou, comprei um hotel, estou construindo um prédio. Ele disse, olha, me desculpe, mas acho que está na vibe errada. Mas eu queria que eu fizesse o quê? Eu comentei com ele, assim, investisse em tecnologia. Uhum. Quem conseguir atrair o turista via tecnologia vai ganhar em Gramado. Muito. Eu sempre pego o case de Florianópolis. A gente não precisa nem ir para o Vale do Silício. Mas Floripa foi uma cidade que soube se desenvolver a partir da tecnologia. Hoje a tecnologia ela é maior do que toda a economia do turismo. A economia do turismo não deixou de existir, ela continua forte e potente. Mas tu começa a trazer a ideia de que essa cidade ela se autossustenta, no sentido de que tu não precisa sair da tua cidade para buscar tecnologia. Com isso a tecnologia fica mais barata. Com isso a mão de obra qualificada na área ela está na tua cidade. Então eu não vejo nenhum... Eu não vejo nenhum ponto negativo em a gente começar a discutir a matriz econômica da inovação para Gramado. Marcos Rossi, é sempre um prazer, uma alegria falar contigo. Estaremos lá na Gramado Summit. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Miron. A Gramado TV, pela primeira vez, vai estar na Gramado Summit com um stand de 16 metros quadrados. Então, quem estiver lá, a gente vai receber com toda a dedicação e carinho. O Gramado Notícias volta amanhã aqui pelo YouTube da Gramado TV, pelo canal 6 da Claro para Gramado e Canela e também pelas plataformas RBT, G2, Adilnet e Unifique. Até amanhã. Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem.